comigo nesta viagem extraordinária pelas veredas eternais da Palavra de Deus? Deixe-se impactar pela poderosa, gloriosa, sempre verdadeira, sempre eterna, incorruptível, infalível, toda poderosa Palavra de Deus, que permanece nos céus para sempre. Se ofereceu para vir em nosso favor, em nossa redenção, em nosso socorro, em nossa libertação. Ele nos salva. Ele nos redimiu. Por isso os apóstolos se importavam de ser mortos. Vamos ver a galeria da fé. Porquê é que eles não negaram Jesus? Hebreus 11. Hebreus 11. Fala da galeria da fé. Quer ver comigo? Olha. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, com a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara concebeu e recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam todas em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as ao longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram em busca de uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e se chamasse seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquilo que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o quebrou. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. E adorou, encostado à porta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da sina dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha e se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos e foram torturados, não aceitando o seu livramento, aí alcançaram uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de camelos e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Uau! Crentes, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Uau! Foram torturados. Por isso é que as pessoas, os verdadeiros filhos de Deus, têm esta ousadia, têm esta fé agora em Cristo. Porquê?
Espera uma pátria melhor. Esperam promessas melhor. As celestiais. Meus amados, nos peças, esta palavra foi bênção. Hoje à mesa com a palavra de Deus, não se esqueça que falamos acerca digna adoração. Porque é que a adoração é voluntária nos céus? E porque é que nós nos devemos juntar à adoração nos céus? Porque os anjos se juntam à adoração aqui na terra quando nós adoramos. E nós devemos juntar à adoração que está nos céus. Por causa daquilo que o Cordeiro de Deus fez por nós. Deus descarregou a sua ira em si mesmo. Ele puniu-se a si mesmo por causa dos nossos pecados, para nós não termos que ser punidos. Isto é uma graça extraordinária. Isto é uma graça extravagante. Por isso, nós devemos seguir e amá-lo de todo o nosso coração. Seguir o Cordeiro por todos os séculos dos séculos. Diga comigo, minha vida é tua, Senhor, pelos séculos dos séculos. O meu coração é teu pelos séculos dos séculos. Tudo o que eu sou é para ti pelos séculos dos séculos. Se eu quero andar contigo, pelos séculos dos séculos. Quero caminhar contigo pelos séculos dos séculos. Quero viver contigo pelos séculos dos séculos. Quero amar-te, honrar-te, adorar-te, louvar-te pelos séculos dos séculos. Senhor, desejo conhecer-te e ao poder da tua ressurreição. Toma conta da minha vida. Guia-me, Espírito Santo. Ajuda-me a cumprir com o teu propósito, com a tua vontade. Ajuda-me a viver em santidade, em reverência ao teu nome. Porque tu és o meu Deus. És o meu Redentor. És o meu Salvador. Tu és Cúrios, o meu dono, o meu Senhor, autor da minha vida, autor da minha história. A minha origem és tu. Ela é Leon. Tens poder sobre mim e sobre todas as coisas. Guarda a minha vida do maligno, Senhor. Guarda-me, Senhor, nos teus braços de amor. Porque eu quero viver contigo eternamente. Obrigado por esta tão poderosa salvação. Hoje entendo um pouco melhor porque é que a adoração nos céus. Hoje entendo um pouco melhor porque é que os anjos te adoram. Eu também, à semelhança dos anjos nos céus, eu hoje te quero adorar aqui. Porque tu dizes na tua palavra: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eis-me aqui hoje uma lista, eis-me aqui, dou a minha vida, dou o meu coração, tudo o que eu tenho, eu me entrego, toda a minha casa, todos os meus pertences, Senhor. Ajuda-me, guia-me. Porque eu hoje quero adorar-te como aqueles que adoram no céu. Quero juntar-me a essa multidão de anjos celestiais. Eu consigo ouvir o som. Eu consigo ouvir o som. Uau! Eu consigo ouvir o som. Neste momento, irmãos, estou a ouvir o som de festa nos céus porque cada pecador se arrepende. Eu disse que você iria ser arrebatado comigo ao céu. Eu disse que você iria viajar comigo pelas páginas do Apocalipse até ao céu, até ao trono de Deus. Por isso eu desafio no início, não saia daí. Venha comigo. Venha comigo. Habilite-se a ser arrebatado até junto do trono do Cordeiro de Deus. Daquele que tirou os pecados. Daquele que nos lavou. Que nos amou. E eu termino com Apocalipse 1. Termino, amados, com Apocalipse 1. A revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ponha isto no seu coração. Uau! E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado o Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E que dizia: sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Virei para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, que se tinham sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca assim uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as depois destas hão de acontecer. Uau! 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 Uau, uau! Simplesmente eterno, simplesmente impactante, simplesmente inexplicável. Eu não sei se você está a ser impactado com esta palavra hoje, mas eu fui novamente impactado porque revivi novamente a visão que eu tive. Que Deus abençoe e abundantemente. Até uma próxima oportunidade. Dê o seu like. Eu estarei aqui na próxima oportunidade que Deus me der palavra para compartilhar consigo o Evangelho e para falar das grandezas de Deus. Foi por isso que Deus nos chamou. Não se esqueça que nós somos, que você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Que Deus abençoe rica abundantemente. Não se esqueça de render a sua vida a Jesus. Eu faço este convite. Se você ouviu a palavra de Deus, e ela penetrou bem fundo do seu coração, como uma espada aguda de 2 gumes, como a machária, mais poderosa que a machária. Então você, diga comigo neste momento: Senhor, a tua palavra impactou. Nunca tinha visto esta visão. Nunca tinha estado em contacto com esta glória. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me completamente. Purifica todo o meu ser. Senhor, entrega o meu coração. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida, Senhor. No nome de Jesus. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu te recebo como Senhor e Salvador, Senhor. No nome de Jesus. A partir de hoje, Senhor, eu sou teu e tu és meu. Eu sou uma nova criatura. No nome de Jesus. Então, meus amados, deixe aqui este desafio. Obrigado, deixe o seu like, ajude-me a expandir o canal na propagação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, que é uma ferramenta poderosa. Dê o seu like, partilhe, comente, por favor, comente. No nome de Jesus, que Deus os abençoe e abundantemente. Até uma próxima oportunidade. No nome de Jesus, espero que esta palavra tenha impactado o seu coração.
A adoração voluntária no céu. Porquê que ela é voluntária no céu? Não se esqueça disto, digna de adoração. Deus abençoe rica e abundantemente. No nome de Jesus, até uma próxima oportunidade. No nome de Jesus, bênçãos, bênçãos, bênçãos eternas da parte daquele que é, que era e que há de vir, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe rica e abundantemente. No nome de Jesus.